Agora vamos ver aqui as características de cada um dos tipos textuais, certo? Vamos começar com a narração. Os principais elementos constituintes da narração. O que tem no texto narrativo? Temos o narrador, que é aquele que conta a história. Temos personagem, são as pessoas que atuam na narrativa. São os objetos do ato de contar. São os indivíduos que têm sua história narrada. Pode ser protagonista ou pode ser o antagonista, né? O antagonista é aquela personagem que é, vamos dizer assim, o vilão da história. E lembrando também que a narração pode ser uma história verdadeira ou pode ser uma história inventada. Outras características do texto narrativo: o ambiente é o espaço físico e social onde é desenvolvida a ação dos personagens. Trata-se do plano de fundo, o cenário da história, ou seja, o local. Se eu estou contando uma história, eu preciso de um lugar. Onde é esse lugar? É uma rua, é uma cidade, é uma casa, é uma escola, é uma igreja. Então aí é o ambiente. O tempo é o elemento fortemente ligado ao enredo, que determina a sequenciação dos fatos narrados. É a noção de presente, passado e futuro. Pode ser cronológico quando avança no tempo do relógio, assim como psicológico quando medido pela repercussão emocional, estética e psicológica dos personagens. Então assim, o tempo aí ele é muito relativo. Eu posso contar uma história começando pelo começo, ou posso contar uma história começando pelo final. Em muitas séries que são exemplos de textos narrativos, séries, filmes, muitas vezes o criador daquela série, daquele filme, o que ele faz? Ele começa a série pelo final, justamente para que você não entenda nada e tenha curiosidade de saber por que aquela situação está acontecendo com um determinado personagem. Então, o tempo, nesse caso aí, ele não é cronológico, ele é psicológico. Foco narrativo refere-se às diferentes formas de narrar. Resume-se em duas: o narrador onisciente conta a história como observador que sabe tudo. Usa a terceira pessoa, conta a história do outro. Narrador empenhado, personagem, conta a história encarnando-se como personagem principal ou secundário. Usa a primeira pessoa. Então assim, quando é que eu sou narrador onisciente? Quando eu conto a história de outra pessoa. Eu sempre uso ele recebeu a notícia, ele ficou sabendo do fato, ele entrou na confusão. Então estou sempre me referindo à terceira pessoa, ele ou ela. E o narrador personagem é quando eu conto a minha própria história. Eu estava na calçada quando de repente chegaram várias pessoas, começaram a se aglomerar. Então aí eu estou contando a história do meu ponto de vista. Eu estou sendo o narrador personagem. Por isso, primeira pessoa, eu. Discurso narrativo refere à maneira como o narrador reproduz as falas dos personagens. Pode ser direto, os personagens têm suas falas expostas por meio de diálogos, uso do travessão, sem a interferência do narrador. Por exemplo, aí abaixo tem o exemplo. Quando é que eu tenho aí o discurso direto? Maria disse a João, dois pontos, travessão: vamos andar de charrete e colher flores no campo? Então aí após os dois pontos está sendo exatamente representado o que Maria disse. Então quando eu tenho dois pontos e o travessão, memorize aí que o discurso é direto. Quando é que o discurso é indireto? Não há a presença de diálogos, sendo o narrador que transmite o que os personagens disseram ou pensaram. Por exemplo,
Maria convidou João para andar de charrete e colher flores no campo. Ou seja, a mesma frase aí foi dita, mas sem a necessidade do travessão ou dos dois pontos. Então, portanto, discurso indireto. Indireto livre consiste na fusão. A fusão é a junção, é a união, certo? Na fusão entre narrador e personagem. Isto é, a fala da personagem insere-se no discurso do narrador, sem o uso dos verbos de elocução. Afirmar, perguntar, responder, pedir são exemplos. Por exemplo, Maria estava feliz. Convidaram João para andar de charrete e colher flores no campo. Aqui nós temos um exemplo de um texto narrativo, certo? Na praia de Matagogi, ou Matagogi, no litoral de Alagoas, por onde minha mulher e eu andamos recentemente, aproveitando um pouco das férias, vive um brasileirinho trabalhador e danado e esperto, o pequeno Cícero. Se muito, deve ter uns 13 anos, ou pouco mais. Nem muito bem amanhece o dia, ele já está lá, em frente às barracas do hotel, oferecendo produtos para os turistas. Carinha sorridente, tipo meio acaboclado, como a maioria dos nativos do lugar, em horários alternados. Com a maior simpatia deste mundo, ele tenta vender tudo, dependendo da cara do freguês ou da freguesa. Então, aí você tem um exemplo de texto narrativo, está contando aí uma história, as características aí estão presentes, nós temos aí as personagens, no caso é um rapaz e a mulher dele, a presença aí do Cícero, que é o rapaz que trabalha, aí nós temos a presença também do local, que está se passando na praia, e o enredo do texto narrativo.